Nós estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Valéria Paes Landim, presidente do Observatório Nacional de Candidaturas Femininas. Na pauta, a PEC da Anistia. Doutora Valéria Paes Landim, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer, muito obrigada. Doutora, primeiramente eu gostaria de saber mais sobre o Observatório das Candidaturas Femininas. Quando é que foi criado, qual é o objetivo e o papel que esse órgão tem desempenhado? O Observatório de Candidaturas Femininas, ele é um coletivo e ele foi criado em 2019 com o objetivo de ser o espaço de pesquisa, de formação e de treinamento de mulheres que se lançaram na política, né? Naquele ano de 2019, nós lançamos aqui no Piauí, pioneiramente, o primeiro curso de campanha eleitoral para mulheres. E nesse curso nós falávamos exatamente dos desafios do que é a mulher na política, seja no aspecto financeiro, organização e gerenciamento de campanhas, para além de outros temas, como questões de democracia, questões internas de partido. E esse curso, ele começou a avançar em todo o Brasil. E a partir disso nós começamos a mobilizar um grupo muito grande de mulheres, em sua maioria advogadas, 90% dessas mulheres que assumiram a coordenação desse trabalho nos estados foram advogadas extremamente capacitadas, e a partir disso nós começamos a fazer acompanhamento de todas as matérias que diziam respeito à participação e à presença das mulheres na política. Então, a partir disso, nós fazemos um trabalho de incidência tanto no legislativo como no judiciário. Quando existem audiências públicas que falam da matéria jurídica, aprimoramento de normas, artigos em resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, nesse aspecto nós estamos lá sempre para sugerir artigos, falar de temas que possam cada vez mais ampliar o espectro do espaço da mulher na política. E também quando existem matérias no legislativo, como é o caso agora da PEC 9 de 2023, nós fazemos também esse acompanhamento, fazendo a leitura e revisão dos textos que tratam da presença de mulheres e de negros na política do Brasil. Então, além disso, com esse trabalho de incidência, de acompanhamento, nós temos esse cuidado de acolher as mulheres que sempre nos buscam para ter orientação sobre candidatura, campanhas eleitorais, como no ano passado nós tivemos as eleições das deputadas estaduais e federais. Próximo ano iremos ter aí as eleições municipais com as vereadoras e candidatas a prefeitas, e o nosso trabalho, o nosso escopo principal é orientar, organizar a campanha dessas mulheres e alertar também para temas nacionais que nos atingem de modo substancial. É mais desafiador incentivar, garantir a participação feminina na política, estimular as mulheres a buscarem ocupar esses espaços de poder? No passado já foi mais difícil. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou entusiasta da causa e eu tenho muita segurança em dizer que há 5 anos era mais difícil falar de política para as mulheres. Hoje não. A falácia de que mulher não gosta da política, ou de que mulher disputa um espaço com outro, ou de que ela é desinteressada ou não quer participar das ações de um partido político, essas premissas elas são superadas no dia de hoje. Nós vemos que nós temos um número altíssimo de mulheres engajadas desde as suas comunidades, desde as suas bases, até mesmo buscando espaços de maior destaque nas estruturas executivas dos partidos. Hoje, embora as mulheres tenham se aproximado mais, nós vemos recebendo esse efeito backlash, né? Vamos dizer assim, quando as mulheres começaram a desejar avançar, vamos dizer, trabalhos institucionalizados começaram a revidar esse avanço que as mulheres começaram a fazer. O desafio hoje é maior porque a informação também, ela vem chegando numa proporção maior, com mais qualidade do que antes. Eu lembro que na campanha de 2008, para eu conseguir trazer uma mulher para uma coligação, quando ainda existia, era quase impossível. A gente praticamente precisava implorar. Hoje, nós já temos um outro problema. As mulheres nos ligam e nos procuram dizendo que foram tiradas de um grupo para registrar a candidatura, né? Mas vem esses outros desafios, como inclusive eu gostaria de destacar que a gente faz questão de fazer esse trabalho de conscientização, que é o caso da violência política contra a mulher.
E em violência política contra a mulher, eu quero dizer aqui todas as formas de atrapalhar ou de trazer obstáculos à candidatura de uma mulher ou até mesmo o exercício dela no mandato. As mulheres ainda sofrem esse assédio político. Na prática, né, que tipo de situações caracterizam esse costume que atrapalha a participação da mulher? Um primeiro fator que nós precisamos destacar é um fator sociológico. A sociedade brasileira, ela naturalmente e reconhecidamente, ela é uma sociedade machista. E quando nós falamos de que é uma sociedade machista, é de que ao longo dos anos realmente houve-se a compreensão de que o espaço público, ele sempre foi dado ao homem e o espaço privado à mulher, ou seja, a mulher ela sempre foi colocada no espaço interno, no espaço doméstico e de que deveria apenas cuidar dos aspectos do lar. E o homem ganhou esse espaço num vasto tempo de ir para o espaço de poder, de ir para o espaço público. Quando as mulheres compreenderam, ao longo de várias lutas, ao longo dos anos, desde as sufragistas ou até mesmo antes disso, de que era possível também ocupar esses espaços, esse se tornou sim um dos desafios sociológicos que nós podemos reconhecer para o acesso e a chegada das mulheres na política. Então, não somente a questão do contexto sociológico, mas nós temos aí outros desafios, como a questão financeira. Existem pesquisas, inclusive da Fundação Getúlio Vargas, de 2018 e também de 2020, que elas revelam o custo da campanha de uma mulher e o custo da campanha de um homem. Uma mulher, quando ela não é de uma estrutura familiar tradicional política, uma mulher que vem de um outro histórico de militância, de um outro espaço social, ela tem um custo de campanha muito mais caro para conseguir ter uma vitória do que o homem. Na mesma condição. O homem na mesma condição. Então, quando nós falamos de investimento nas candidaturas, na formação, quando a emenda constitucional 117 do ano passado fala que 5% deve ser destinado para a formação política das mulheres e que 30% do fundo eleitoral de campanha também deve ser destinado a elas, é exatamente para dizer o seguinte: essas mulheres precisam ter um amparo financeiro para fazer uma campanha em rede social, para comprar material, para mobilizar a sua equipe, para também se deslocar. Situações mínimas como essa, muitas vezes nós temos candidatas que elas não conseguem arcar do próprio bolso. Então, esse também é um obstáculo. E, além de outros, um terceiro que eu posso mencionar, eu acho que vou mencionar mais um, na verdade, mais dois. A gente tem também a questão da divisão interna do trabalho político. O que seria essa divisão interna do trabalho político? Via de regra, os partidos colocavam as mulheres para trabalhar, para ocupar espaços apenas de gerenciamento, de organização nas suas estruturas internas. E dificilmente colocando elas no protagonismo da estrutura executiva de um partido. E isso foi identificado. Então, inclusive, nós temos uma consulta respondida pelo TSE que ele fala da necessidade de fortalecer internamente a liderança dessas mulheres na executiva dos partidos, seja estadual, seja municipal e nacional. E o quarto motivo, que constitui um grande obstáculo da subrepresentação feminina, é exatamente esse que tem sido identificado com bastante frequência, são os casos de violência política de gênero. Né? Então, especificamente, a gente pode mencionar um exemplo que tem sido acompanhado pela Justiça, o caso da vereadora Catiane do Maranhão, onde ela estava durante a sessão de vereadores. Esse é um segundo momento de violência política. A gente pode classificar em 3 tipos de violência política: durante a campanha, no exercício do mandato e pós-mandato. Ela estava falando numa sessão da Câmara de Vereadores de Pedreiras, se não me engano, e num dado momento ela teve o microfone arrancado do seu momento de fala. E ela pede que seja devolvida a palavra, ela reconhece que naquele momento estava sofrendo violência e, a partir disso, nós fizemos um encaminhamento para que isso virasse uma ação e que hoje está sendo apurado. Então, esses 4 obstáculos eu destacaria como grandes fatores do afastamento de mais mulheres nos espaços da política nacional. Claro, nós temos outros desafios
né? Nós precisamos também, enquanto grupo minoritário, nos organizarmos, não somente as mulheres, mas aqui também eu queria trazer um agente especial, que é o caso da população preta, a população negra, né? Essa conquista também ela é uma conquista recente. E enquanto grupos minoritários, mulheres, e enquanto condição de raça, nós precisamos avançar e nos mobilizar quando existem agendas que tentam atacar contra esses direitos e contra essas conquistas. Doutora, alguns dirigentes partidários alegam que é difícil encontrar mulher, que é difícil cumprir essa cota mínima, né, de 30%. O que seria isso? Desconhecimento, falta de incentivo, falta de uma cultura de formação para trazer as mulheres para esse cenário? Como é que a senhora faz a leitura de uma conjuntura como essa? Um dos fatores eu poderia dizer que é falta de planejamento e falta de organização. Veja, estamos há quase um pouquinho mais de um ano antes das eleições municipais. Se os partidos começarem a se organizar de agora para movimentar, mobilizar e convidar mulheres para suas estruturas internas dos partidos, organizar agendas de formação, organizar agendas, poderia dizer que eu poderia sugerir uma agenda de processo seletivo interno, para daí até o próximo ano observar quais mulheres têm uma performance melhor para disputar as eleições ou quantas podem ser apontadas. Eu acredito que essa narrativa de baixa qualidade ou de que não encontram mulheres, ela se tornará uma premissa superada. Então, eu não acredito que esse argumento ele seja mais um argumento válido em 2023. Talvez em 2005, nos anos 2005, mas 2023 não. Pelo que eu tenho percebido, inclusive dando palestras, dando aulas, em partidos que me convidam, em movimentos de mulheres em que eu costumo falar desses temas, nós temos sim muitas mulheres e mulheres capacitadas, preparadas e líderes, prontas para disputar eleições. Via de regra, o que acontece é que existe um grupo interno no partido e que esses homens, normalmente, são que escolhem as mulheres que eles querem. E aí vem uma questão, nós precisamos saber se a escolha dessas mulheres, elas querem responder a um resultado de sucesso, que é exatamente trabalhar para aumentar o número de mulheres na política, ou se as mulheres que são colocadas são apenas aqueles grupos de mulheres que vão apenas dar uma satisfação da presença de mulher, mas que vão fazer permanecer a estrutura já existente, a condição de manutenção do poder daquele grupo que lá está escolhendo. Algumas filhas ou esposas de políticos já tradicionais. Basicamente é o caso brasileiro e também no Piauí é um caso que é uma situação, uma condição que se destaca. E já tocando também nesse tema, já que você falou, o continuismo, seja da esposa, da mãe, da irmã, da sobrinha, da tia, nós podemos destacar que nesse momento, infelizmente, o estado do Piauí é um dos poucos estados na Federação Brasileira que não tem nenhuma deputada federal. Verdade. Então, para nós, isso é um dado... E na legislatura anterior, tínhamos 3. Nós tínhamos 3. Então, o estado do Piauí, as mulheres do Piauí, a sociedade piauiense, precisa ficar atenta nesse aspecto de subrepresentatividade. E não somente não ter mulheres e não ter negras. Né? Eu acho que um dos casos positivos que nós podemos destacar de deputada federal, que nós tivemos mulher e negra, foi o caso da deputada Francisca Trindade. Já está com um bom tempo. Né? E praticamente 20 e poucos anos, né? Então, esses dados são dados que realmente nós precisamos tomar como atenção, porque isso é um reflexo daquela sociedade de onde esses representantes vêm. Bom, doutora, a respeito da PEC da anistia, perdoar partido que não cumpriu cota de gênero, como é que a senhora recebe essa tentativa? Nós, enquanto movimento social organizado da sociedade, seja pelo Observatório de Candidaturas Femininas, seja o meu posicionamento como pesquisadora e como advogada, e falando aqui em nome de outros grupos também, nós vemos com bastante preocupação, porque o trabalho para se conseguir destacar 30% do fundo de campanha eleitoral e os 5% do fundo partidário para o fortalecimento das candidaturas de mulheres, ela foi uma luta muito árdua. Essa não foi um trabalho de que simplesmente o Congresso Nacional acordou um dia e falou, não, hoje nós vamos entregar 5% dos recursos dos partidos para mulheres. Não.
Foi um trabalho construído, um trabalho de base, de mobilização nacional, diga-se, em que nós primeiro provocamos o Tribunal Superior Eleitoral através de uma consulta, fazendo essa reflexão de que nós deveríamos sim ter um suporte financeiro. Essa consulta foi respondida positivamente. A partir disso, o Supremo Tribunal Federal respondeu essa consulta dizendo que sim, os partidos deveriam, a partir daquele momento, destinar esses recursos. E as resoluções do TSE também passaram a impor dessa forma, né? Com o risco, inclusive, de que partidos, dirigentes ou candidatos pudessem, de alguma forma, responder. Então, quando a gente traz essa construção, principalmente de 2017, 2018 até aqui, e nós vimos que tivemos um incremento no aumento do número de mulheres, um percentual discreto, mas nós tivemos um aumento por conta da destinação desses recursos, ver que hoje não aplicar esses recursos responsavelmente nas candidaturas de mulheres e que não vai acontecer nada, nos traz um grande pesar e mostra que o Estado brasileiro não vem tendo compromisso com a presença das suas mulheres nos espaços de poder. Quer dizer, aqui esclarecendo, a PEC da anistia é mais relacionada à destinação dos recursos. Ela traz 3 pontos. Ela fala exatamente do não cumprimento da destinação dos recursos financeiros para as mulheres. Ela fala da destinação dos recursos para as candidaturas de negros e fala também da possibilidade do pagamento de dívidas de partidos políticos por meio de empresas ou PJ ou algum tipo de patrocínio dessa natureza. Sendo que lá atrás o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela proibição do financiamento de campanha por privado, né? Financiamento privado de campanha. Então, essa é uma proposta de emenda constitucional totalmente agressiva ao sistema constitucional brasileiro. Ela traz um sinal de alerta, um sinal amarelo de preocupação, especialmente quando a gente fala do Estado de Direito e da ordem democrática, porque é a partir de pequenos ataques, pequenas rachaduras, que lá na frente, ataques maiores. Nós estamos falando nesse momento de mulheres, negros e financiamento de campanha. Mas um teste desse, um ataque desse, quando ele é superado, ele abre constitucionalmente portas para ataques maiores, a ordem da democracia. Né? Vai fragilizando o sistema desde a sua base. Então, é parecido com o golpe do Pix. Né? Quando o cartão é encontrado, ou seja, um Pix, vamos dizer assim, tenta-se invadir a conta de alguém, começa com R$1, R$2, R$3. Quando você vai ver, tem um rombo de R$10 mil, R$20 mil. Exatamente. Então, eu enxergo com bastante preocupação no que diz respeito à matéria eleitoral, à matéria política e constitucional, para os próximos anos e o que, de fato, o Brasil, o Congresso Nacional, tem de compromisso com a participação das mulheres, negros, indígenas, minorias em geral, no Estado brasileiro. Minorias que são bem presentes no país, que são, muitas vezes, até perfis predominantes. Na verdade, é um contrassenso, porque nós, mulheres, nós estamos em 51%, 52% em número de eleitoras. Se nós, num episódio bem presente, vamos dizer assim, há pouco tempo, nós vimos que no segundo turno, os grandes grupos, os 2 grupos que saíram para o segundo turno, presidente Bolsonaro e presidente Lula, ex-presidente Bolsonaro e presidente Lula, o embate foi pelos votos das mulheres. Veja o trabalho que foi feito na reta final da campanha. Criar um discurso para tentar alcançar esse público. Para dizer que os 2 candidatos pensavam numa proposta para mulheres. Ou seja, é muito fácil usar a narrativa de proteção ou de criar política para as mulheres para conseguir um espaço, avançar, ficar bonito no contexto, na narrativa, mas quando nós, mulheres, apoiamos, nós somos traídas. Ou somos largadas como se nós só tivéssemos servido para aquela ocasião. Nós somos esses 52%, somos apenas 17% no Congresso Nacional, de 189 a 190 países do mundo. Esse é um dado da Interparliamentary Union, que é uma rede internacional que faz estudos da presença feminina nos parlamentos mundiais.
De 189 a 190, nós estamos no 131º, na primeira posição. Então, são países que estão à nossa frente, como a Arábia Saudita, países como o Paquistão, países de semidemocracia, países autocráticos, que hoje fazem parte de uma posição melhor do que a do Estado brasileiro. Então, essa é uma reflexão que nós precisamos nos perguntar. E sobre os negros, mais ainda. A diferença é maior ainda, a desigualdade. O Estado brasileiro é um Estado de pretos. Não precisamos nem ir muito longe, basta falar do Estado da Bahia. Veja o Estado do Piauí, o Estado do Maranhão. Então, quando a gente avança com esses números, a gente está dizendo o seguinte: os principais grupos de gênero e raça do Brasil estão sendo colocados à margem quando eles querem disputar um espaço de poder, uma posição na política do Brasil. Muito bem, doutora, até o próximo ano o Observatório pretende desempenhar algum tipo de trabalho para fortalecer essa participação feminina na política? Sim, nós vamos continuar fazendo o trabalho. Nesse ano e no ano passado nós ficamos basicamente analisando os últimos fenômenos eleitorais e também as situações em termos de legislação, em termos de decisões judiciais. E para esse ano, em breve, nós já vamos estar abrindo um novo edital para convidar, aqui eu já deixo esse convite para trazer mais mulheres para o nosso grupo, sejam advogadas, sejam mulheres políticas, mulheres que já têm tradição em liderança, que são líderes comunitárias. Nós vamos abrir esse convite para que se inscrevam, venham fazer parte do Observatório Nacional de Candidaturas com a gente e vamos também abrir mais uma edição do nosso curso de campanha eleitoral para mulheres. E a partir disso fazer também esse trabalho de conscientização junto à sociedade, junto às mulheres, junto aos partidos políticos, para que nós possamos de alguma forma avançar com essa realidade que ainda é tão vergonhosa para a presença das mulheres no Brasil. Doutora Valéria Paes Landim, muito obrigado. Desejamos sucesso na sua missão, uma missão realmente necessária e grandiosa, que reflete em todo o país. Parabéns pela atuação, obrigado pela presença e até a próxima oportunidade. Eu que fico agradecida, muito obrigada. Satisfação, doutora.